Marquinhos, depois dessa votação, que inclusive foi encerrada às 23 horas e 59 minutos de ontem, quinta-feira, dia 1º de julho, qual é a movimentação até este momento das lideranças políticas, tanto das lideranças do bloco de oposição, como também da atual base do agora ex-prefeito Alan Seixas? É uma pergunta que muitos se fazem. No entanto, que a única coisa que se percebeu mais efusivamente foram os fogos soltados aqui, certamente, pelo bloco que votou na, até então, candidata Quinha Moura. Esse debate ele foi muito impactado durante o processo eleitoral. Há alguns dizia-se que Alan juridicamente poderia reverter, mas que difícil o era, e assim se confirmou. E quem está hoje assumindo de forma interina o grupo, que era a oposição na época, dizia que não. Isso aí era fato consumado e que o prefeito não queria colocar um nome para substituí-lo. De certo modo, alguns entendem que isso foi uma espécie de dança, ou seja, Alan não quis passar o cajado da prefeitura de Cachoeira dos Índios para disputar com Quinha Moura. Fato este que ele não quis transferir a sua musculatura política, eleitoral, o seu cabide, no qual ele se ampara com deputados estaduais, deputados federais, não é? E transferir isso para alguém. Haja vista que a gente tem, de certa forma, dentro da política, uma palavra que combina como uma luva, que é a questão da traição. Ou seja, não se sabe se o candidato apoiado por Alan ganhasse, seria um aliado dele futuramente. O próprio Alan já foi aliado de Bodin, já conjugou chapa com ele e que se enfrentaram, ele acabou vencendo. Por outro lado, a hoje situação tem o prefeito interino, o presidente da Câmara Municipal, que foi ungido à condição de prefeito interino, Jacildo, né, que já tem vários mandatos de vereador, e é esse momento transitório, que estava esperando o aguardo desse resultado e, por conseguinte, os trâmites legais, que é o acórdão, depois a decisão de quando será essa nova eleição. Movimentação política ainda não notei, embora eu tentei entrar em contato, inclusive com o que foi candidato a vice na chapa de Quinha, o Júnior do Loteamento. Ele está no Pará, está cuidando dos negócios de ordem empresarial que ele tem para lá. Tomou por surpresa ter saído isso, eu mandei para algumas pessoas, né? O resultado saiu meio que a conta gotas até ser dado o veredicto final. O fato é que alguns levantam a bandeira de que Jacildo poderia tomar gosto, né, por esses 6 meses que findou recentemente à frente da prefeitura e que a partir daí ele poderia colocar o bloco na rua. Eu particularmente não acredito, já tive a oportunidade de entrevistá-lo e ele disse que estaria apoiando a chapa Quinha e Júnior do Loteamento. Também com relação a Bodinho, acho que, embora alguns ainda começam a falar de ensaios, vai ser um outro, eu penso que Bodinho é nome de consenso, o que era a oposição e que hoje é governo, o que vai disputar novamente o mandato é a repetição da chapa. Já em se tratando de Alan, para a gente fazer esse rápido resumo, ele teria como condição, na época, ter substituído o próprio nome dele pelo nome do vice-prefeito que estava com ele na chapa, que é conhecido como Damião da Casa de Apoio. Fato que não se confirmou. Aí alguém pode perguntar, Damião seria, por exemplo, aquele que Alan poderia mirar para apontar como seu candidato para disputar as eleições? Não se sabe. É uma hipótese. Tem também o nome do vereador Henrique Brito, que parece que andou batendo cabeça politicamente com o ex-prefeito Alan, porque Henrique foi um dos que seguramente entendia que era difícil Alan reverter aquilo que já houvera sido confirmado em primeira e segunda instância aqui na Paraíba e foi recorrido a Brasília, do qual saiu o resultado de forma pragmática até o final da noite de ontem. Pela sua opinião, Marquinhos, pelas informações, pela compilação que você fez agora no Olho Vivo, o que dá-se a entender é de que
a base atual governista estaria unida pela repetição em uma nova eleição de Quinha Moura como candidato a prefeita, vice Júnior do loteamento, e aí o prefeito interino Jacildo voltaria ao comando da Câmara Municipal, e já do lado do Alan Seixas, há essa indefinição enquanto há um possível nome para disputar essa eleição. E se não houver essa definição, seria uma candidatura única na cidade de Cachoeira dos Índios, o que é pouco provável. Olha, o retrato que a gente poderia registrar hoje é esse. Agora, se a gente pensar um pouco olhando no campo hipotético, Alan tinha a prefeitura em suas mãos. Ele não substituiu. Ele foi até a 1/10 hora e bancou o que está acontecendo agora. Deixou, de certa forma, muitos dos seus aliados insatisfeitos, meu caro José Dias. Razão pela qual a maioria sabia que isso poderia acontecer e impactaria na retomada do poder pelo bloco outrora oposicionista. E aí, repito, Alan bateu o martelo, virou a ponta e não acatou a ideia de substituição. Aí a grande pergunta que se faz é, ele haverá de investir em um outro nome como candidato sem ter a estrutura da prefeitura nas mãos? E para ele é importante que esse nome ganhe? Essa pergunta é importante para a gente começar a se questionar. Porque se outro nome ganhar, certamente os holofotes haverão de se contornarem ao alvo que não mais será Alan. Isso é fato. E a oposição perdendo, fica atribuído a tatuagem a Alan do líder maior da oposição, porque, de certa forma, chegou a bater o ex-prefeito Bodinho e também a candidatura de Quinha Moura. Então, eu entendo, nesse momento, que Alan ficar de fora, ou então Alan indicar alguém, ele não participaria de forma efetiva no processo eleitoral, porque eu diria que, direta e ou indiretamente, ele haveria de perder esse comando, né, da questão política de Cachoeira dos Índios, porque uma vez ele está a indicar, ele não fizera, reitero novamente o que eu disse, ele não o fizera quando estava no cargo e essa possibilidade não era remota, era altamente plausível de ele poder ganhar no voto, como o fato foi consumado, ganhou no voto, mas juridicamente era aquilo que o mundo do direito chama de um mau direito, não era um bom direito, ou seja, o Tribunal Superior Eleitoral já tinha uma espécie de consenso, de pacificação nesse tema. Eu acompanhava em outro momento Edson falando que não me interessava, Catarina, você que é advogada sabe muito bem disso, se ele que era vice-prefeito substituiu o prefeito, se era 8 dias ou de repente 80. O importante é que está previsto na Constituição Federal que aquilo não poderia, uma vez que ele disputou o cargo e ganhou a eleição. Então, Alan pagou o preço de ter bancado a decisão dele. Eu acho que tem muita gente da oposição hoje que era muito forte do lado de Alan, que está balançado a não estar mais com ele em virtude dessa decisão, dele não ter ouvido e seguido o conselho de muitos que estavam dentro do nicho, do DNA da campanha, que apostavam que isso aconteceria e levaria a oposição a retomar o poder. Se não diretamente pelo voto, que não aconteceu, mas indiretamente, pelo menos por uma disputa de uma nova eleição. Agora, aqui eu não estou dizendo que hoje a situação que está no poder com a candidata Quinha já está eleita. Não tem nada a ver. Eu só estou dizendo que leva vantagem em continuar com o Jacildo na prefeitura, e isso é fato, e Alan, além de não estar na prefeitura, não tem um nome que seria um nome que fosse construído. Outra coisa que eu poderia dizer em relação a isso é essa questão. Não ficou aqui sendo construído um nome. Alan foi cuidar das coisas dele, ele também é comerciante, empresário, praticamente se ausentou da cidade de Cachoeira dos Índios. E com os investimentos, como eu disse que ele deve ter, e isso deixou uma lacuna. Essa ausência não foi preenchida em momento nenhum, inclusive pelos nomes que eu citei, do próprio candidato a vice Damião da Casa de Apoio e do vereador Henrique Brito, que eu não sei qual o consenso que eles vão arranjar. Mas eu, se tivesse de apostar, eu diria que a melhor coisa para Alan é não investir forte numa candidatura, porque só assim ficaria para ele a alcunha, né, de ser a maior liderança, sem dúvida, das oposições de Cachoeira dos Índios.